Olá, pessoal. A minha entrevistada de hoje é a Juliana Portilho Albuquerque, que foi aprovada no concurso da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no cargo de assistente técnico administrativo. Tudo bem, Juliana? Hoje que a gente vai fazer aqui, né, uma transmissão um pouquinho diferente do que a estratégia costuma fazer, uma transmissão virtual, né, mantendo aí distanciamento social. Mas eu quero agradecer mais uma vez por você ter topado essa entrevista, você que já deu a entrevista por escrito, agora participando aqui para falar um pouquinho sobre a sua caminhada também numa entrevista em vídeo. Então, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Olá, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui. E meu nome é Juliana Portilho Albuquerque, tenho 24 anos, sou de Manaus, Amazonas, e atualmente eu faço faculdade de biomedicina na Newton Lins. E moro com meus pais, né, trabalho com eles com imóveis, e no momento é isso que eu estou fazendo. Além de estudar para concurso, eu ajudo meus pais nesse trabalho aí com os imóveis. E de onde veio a vontade de estudar para concurso público, de se tornar uma servidora pública? Foi influência da família, de amigos? Você já conhecia as carreiras públicas? Então, a vontade surgiu através de meus parentes, que eu conheço, que já são concursados, amigos também, que eu via neles, eu vejo neles, né, uma vida bem mais estável, principalmente financeira, né, e é isso que eu busco. Então, iniciei por influência deles, sem saber nada como é que era, sem nunca ter visto nada, sem saber que órgãos eu iria estudar, que tipo de concurso eu iria fazer. Eu só comecei estudando e fui, assim, eu fui atrás de dicas, né, no início, para como estudar, para começar a me organizar mesmo, mas no início eu não sabia de nada, eu só fui, meti a cara mesmo e comecei a estudar. Eu esqueci de falar no início da transmissão aqui, você ficou em segundo lugar para o cargo que você prestou, né? Qual que foi a região? Foi Iranduba, Iranduba, no Amazonas. E já tinha feito outros concursos, passado por essa experiência de aprovação antes? Se sim, quais? Eu tinha feito o concurso da SEDUC, eu fui aprovada, mas numa posição bem longe do número de vagas. Também fiz o IDAM, fui aprovada um pouco mais próximo do número de vagas, eram 25, eu fiquei na posição 42. E o outro que eu fiz foi o TJ. Não consegui aprovação, infelizmente, mas já foi caminho andado para conseguir o segundo lugar na defensoria. E, Juliana, então sua primeira aprovação dentro do número de vagas e, por que não dizer, no topo da lista, né? Qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? A sensação é muito boa, né? Tudo que a gente tem feito, tudo que eu estudei, toda a minha trajetória valeu a pena. A sensação é essa, que tudo valeu a pena. Todo o esforço, até os sofrimentos, as dores que eu sentia, tudo que eu fiz, até de ter parado de sair, né? Minha vida social ficou zero praticamente. Eu deixei de fazer várias coisas só para continuar estudando, né? Eu estudava realmente o dia todo, porque eu queria acelerar, né, a minha aprovação, eu queria um pouco mais rápido, até porque hoje em dia o concurso é muito concorrido, né? Então, sabendo disso, sabendo que é difícil e muito concorrido, eu sabia que eu ia ter que me esforçar bastante para chegar no nível desse pessoal que já está ajudando muito, né? Então, estudei muito, deixei de lado festas, aniversário, estudo, tudo, só foquei em estudos. E a sensação foi muito boa de saber que tudo valeu a pena. E, Juliana, você é casada, namora, tem filhos, mora com seus pais, né? Você comentou que foi influenciada por amigos e parentes, e todos aí entenderam essa sua decisão de estudar para concurso público, né? E não só estudar para concurso público, mas de abrir mão de vida social, de momentos com a família, né? Todos entenderam essa sua decisão de estudar para concurso público? Atualmente eu estou solteira. Na verdade, quando eu comecei a estudar, meus parentes, meus familiares, principalmente aqui de casa, não entendiam o que eu tinha que fazer, as negligências que eu tinha que ter, né? O que eu tinha que largar mão, né? Que abrir mão de fazer só para estudar. Não sabiam, minha mãe, meus pais, eles até brigavam comigo por eu não aceitar sair, né? Eles mandam coisas,
faziam barulho e sempre reclamavam, né, que eu não saía mais com eles, que eu não fazia outra coisa além de estudar. E assim, para eles, eu não estava fazendo nada, porque eu me trancava no quarto e passava o dia todo aqui. Aí na cabeça deles eu não estava fazendo nada, né, passava o dia sem fazer nada. E isso foi meio que ruim para mim, porque além de ser cansativo, né, estudar, ainda ouvir coisas que eu não gostava, foi bem ruim, mas graças a Deus eu tive apoio de outros familiares, as pessoas que já são concursadas, já foram aprovadas, e elas me davam apoio, né? Me davam apoio para eu seguir. Resultado, né, no topo da lista, imagino que a visão dos seus familiares mudaram em relação a isso, né? Viram que todo o esforço aí, né, todo momento que você estava dentro do quarto, de fato foi para estudar e que realmente valeu a pena, né? Sim, aí com o resultado, né, aí tudo muda, aí já vem a gratidão deles por eu ter feito isso, né, porque eu falei para eles que foi por eles, eu quis buscar, principalmente isso, eu me permiti passar por tudo que eu passei em todo esse período, por eles, né, para mudar a vida minha e de quem eu amo. Então, depois eles deram, sim, comemoraram comigo a minha posição e agora acredito que eles vão me apoiar mais, né, porque eu vou continuar estudando, com certeza. Então, já que você comentou que vai continuar estudando, né, qual seria o seu objetivo fim, se é que você quer contar aí para a gente, e em relação, né, ao que fazer, que concurso fazer, quais eram os seus critérios? Você levava em consideração a região, o cargo, a remuneração, as matérias afins? O que é importante para você na hora de decidir que concurso fazer e o que você acha que os concurseiros devem levar em consideração? O meu objetivo era a Justiça do Amazonas. Eu comecei estudando para ele e, assim, o meu critério para escolher que concurso fazer é exatamente seguir a mesma linha de pensamento de tribunais, na carreira de tribunais, né, na verdade. Eu quero a carreira de tribunais. Então, os concursos que eu fiz, eu escolhi baseado nas disciplinas que sejam parecidas e até para o meu estudo ficar mais focado, né? Para eu não ficar muito dispersa em matérias que não tem nada a ver com a área que eu quero. Mas, assim, eu escolho também baseado na remuneração, né? Mas, assim, quando eu iniciei, eu só queria passar. Eu só queria me tornar concursada e não importava muito, assim, agora que eu já estou num nível que eu posso dizer melhor, né? Já tenho uma base melhor, eu posso escolher órgãos mais num nível maior, né? Num nível que paguem mais. Então, assim, eu quero mesmo colocar para eles que eu vou continuar estudando. Estou estudando agora para o TRE, ainda não tem previsão de edital nem nada, mas eu já comecei a estudar, porque os assuntos são muitos. E como eu já tenho a base do Tribunal de Justiça, aí eu só reviso as matérias que eu já estudei e sigo nas específicas para o TRE. E há quanto tempo você se considera uma concurseira, e especificamente para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Amazonas? Foi quanto tempo de preparação? Olha, na verdade, para a Defensoria, eu só estudei por um mês. Porque, assim, eu nem sabia que ia ter esse concurso, eu estava focada no Tribunal de Justiça. E assim que eu fiz a prova do tribunal, passou uma semana, aí que eu vi a existência do concurso da Defensoria. E já ia fechar as inscrições. Eu nem sabia se eu ia fazer realmente, mas aí eu pensei assim, para eu não parar de estudar, eu vou fazer esse concurso aqui só para estudando. Eu não tinha a intenção de fazer para passar, entendeu? Não era o meu objetivo. Eu simplesmente fiz minha inscrição e eu só estudei por um mês lei específica da Defensoria. E como eu já tinha uma base bem grande do tribunal e as matérias eram parecidas, eu só fiz a revisão. Foquei mais na lei específica mesmo da Defensoria.
Em relação a materiais, Juliana, o que que você utilizou? O que que você mais utilizou? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, livros? Qual foi o método que você mais se adequou e por quê? Olha, o que eu mais gosto é videoaula. O que eu mais estudo é videoaulas. Eu comecei pesquisando videoaulas no YouTube e foi aí que eu achei o estratégia, né? A maioria das aulas que eu assistia eram de estratégia. Gosto muito dos professores, da didática deles. Então, foi o que me fez me tornar aluna do estratégia. E eu também gosto de fazer mesmo preparei meus materiais, é uma coisa que demandou muito tempo para mim no início, porque eu tinha zero conteúdo, né? Zero assuntos. E aí eu comecei com mapas de lei, mapas de aulas, fazendo resumos, né, das aulas e criando os meus mapas. E foi o que mais me ajudou também a conseguir memorizar os assuntos, né? E questões, eu resolvia muitas questões. Eu tinha uma média de 100 questões por dia. Era o mínimo que eu me peguei, né? O mínimo 100 questões por dia. E era isso, eu fazia os meus resumos de videoaulas, fazia os meus mapas e resolvia questões. Essa era a minha rotina, todos os dias, para os estudos. Comentou que conheceu a estratégia concursos através do YouTube, né? Então você pode aproveitar bastante aí do material gratuito também, das aulas ao vivo que aconteceu no nosso canal. Sim, eu aproveitei bastante já os vídeos deles, inclusive para a defensoria. Eu tinha comprado o pacote do Tribunal de Justiça, né? Aí, como já os assuntos já eram praticamente os mesmos, eu só fiz estudar pelos vídeos gratuitos que tinha do Estratégia. Tinha aquelas revisões semanais, né? Revisão na semana anterior, nova. Todas as aulas da defensoria que o Estratégia foi publicando gratuitamente, eu ia estudar por eles. Foi muito bom. Juliana, sem dúvida nenhuma, o mais difícil de qualquer concurso é conseguir aprender ou decorar todo o conteúdo que pode ser cobrado no dia da prova, né? Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, quantas horas por dia você conseguia estudar? Olha, no início, como eu estava preparando meu material, eu fazia de 8 a 10 horas por dia estudando. Eu passava de 8 a 10 horas por dia estudando. Eu sempre cronometrei meu horário, né? Isso era muito cansativo, isso prejudicou muito a minha coluna, mas assim, eu acho que valeu a pena, porque os meus mapas foram o que mais me ajudaram na memorização, além das questões, né? Os resumos que eu fazia nos mapas eram das questões, exatamente das questões e de videoaulas. Dá bastante a memorizar. E depois que eu já construí todos os meus mapas, já tinha muito assunto nos mapas, eu comecei a estudar menos horas, passou para 6 horas diárias. Eu fazia já ciclos de horas, com 3 matérias por dia, mais ou menos, 2 ou 3 matérias por dia. Cada ciclo durando 1 hora e meia, 2 horas. Eu me organizei mais, né? Meus materiais estavam feitos. Aí, então, no início eram de 8 a 10 horas, depois passou para 6 horas diárias. Em relação à revisão, né? Como que você lidava com isso? Muitos acreditam que revisar é retroceder, né? É perda de tempo, mas os alunos que são aprovados geralmente sabem da importância disso para conseguir, de fato, decorar todo esse conteúdo. Então, como que você fazia suas revisões? Tinha dias certinhos, né? Aquelas famosas de 24 horas, 7 dias, 30 dias? Era de acordo com a dificuldade que você tinha com a matéria, de acordo com a quantidade de conteúdo? Como que você fazia suas revisões? Olha, revisões foram muito importantes para mim. Eu tinha planilhas de quando seriam as minhas revisões. Eu não deixava passar, por exemplo, de uma semana para revisar determinado assunto. E geralmente era através de questões, né? Então, tinha um dia da semana, por exemplo, eu começava a estudar uma determinada matéria na segunda-feira. Então, até na outra segunda, eu tinha que revisar ele de novo, fazendo questões. E, assim, eu nunca deixava passar. Eu revisava uma semana e também revisava depois de outra semana, e na outra semana eu sempre revisava. A revisão é muito importante. Não dá para deixar acumular o assunto. Tu esquece muito. Se tu for estudando outro assunto, outro e outro e outro, tu vai se esquecer do primeiro assunto que tu estudou. Então, a revisão é muito importante. Não adianta tu encher a tua mente com
material, né, com novos assuntos, e não lembrar na hora da prova. Então, a revisão faz toda a diferença, sim. E para esse concurso em específico da Defensoria Pública, qual matéria que você teve mais dificuldade e como que você fez para poder superar essa dificuldade? Na Defensoria Pública teve uma matéria que eu não tinha estudado ainda, que era de Direito Tributário, a AFO, né? Eu nunca tinha visto e eu só tinha um mês para estudar. Então, além das leis específicas do órgão, da Defensoria, eu tive que ver pela primeira vez essa matéria de Direito Tributário. E aí foi meio complicado, é muito assunto, né? Mas aí, o que eu fiz foi pegar as partes principais mesmo. Eu peguei principalmente com estratégia, né? Os mais resumidos, o que a professora explicou. Eu só fui baseada na lei, na Constituição, do que está na Constituição, e fiz meus resumos e foi só isso mesmo. Só tinha um mês para estudar. Foi o mais difícil. Essa matéria foi a mais difícil, mas eu foquei bastante nela e consegui, eu gabaritei todo esse assunto. Você comentou, né, que quando você decidiu fazer o concurso, ficou sabendo desse concurso, já estava aí na reta final, muito próximo da prova. Então, como que você levou sua última semana de preparação? Você chegou nessa semana, já tendo dado por conta de todo o conteúdo, devido à sua bagagem, você precisou acelerar mais os seus estudos, você diminuiu para poder conseguir dar uma relaxada. Então, como que você levou sua última semana de preparação e véspera de prova também? Foi dia de descanso ou dia de revisão? Na semana da prova, eu sempre estudo mais. Eu busco revisar mais. Basicamente, é a semana de revisão. Eu não dá tempo para aprender uma coisa nova, né? Então, eu reviso todo o meu material, eu pego meus mapas, dou uma lida rápida e, principalmente, resolução de questões. É a semana toda resolvendo questões, muitas questões sobre o tema. Até no dia, um dia antes da prova, eu ando questões, não deixo passar nenhum tempinho não sem estudar. Eu gosto de estudar até o último momento. Juliana, o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação e qual foi a sua principal motivação? O mais difícil foi todo o tempo que você estudou. Foi difícil para os estudos, foi difícil a parte realmente do estudo, porque assim, eu não tinha bons materiais no início, falta até de apoio em casa, foi difícil. Algumas coisas foram bem complicadas, mas eu sempre olhava para o momento em que eu seria aprovada. Sempre olhava para quando chegasse a minha aprovação, o sucesso. Então, olhando sempre para o que eu estava buscando, eu não me deixava abalar. Tinha momentos que eu queria desistir, mas o foco mesmo que eu tinha nos meus objetivos me fizeram continuar. Então, assim, eu tive dificuldades de material, de tempo, de largar tudo, mas eu sei que valeu a pena tudo pela aprovação que veio, pelo resultado. Quando você iniciou a sua preparação, o que você apontaria que foram seus principais erros e os principais acertos, né, principalmente aí que te levaram a essa aprovação em segundo lugar? Como erro, eu acredito que foi justamente muito tempo que eu passei para fazer os meus materiais. Quando eu adquiri o pacote de estratégia, eu vi que lá já tem todo o material pronto, né, os PDF, os mapas, isso é muito bom, porque eu demandei muito tempo para fazer os meus. E me cansou demais, esgotou muito. Então, como erro, eu acredito que no início foi isso. Eu poderia ter ido atrás de materiais prontos, né? E também eu fiz poucos concursos antes de fazer o que eu queria era o TJ, né? E antes dele eu fiz poucos concursos, então eu acredito que fazer muitas provas antes da prova que você quer realmente ajuda na ansiedade, ajuda você se preparar até para a banca, se preparar para como as perguntas são feitas. Então, eu acredito que eu deveria ter feito mais provas antes que eu queria também. E os acertos? O que você considera que foram os principais acertos?
Os meus acertos é que desde o início eu fui bem organizada. Eu fazia planilhas de que matéria estudar por dia, quantas horas por dia eu ia estudar, os assuntos que estudar, eu sabia exatamente o que eu ia todos os dias. Então, isso me deu mais organização, né? Me trouxe mais organização, eu perdi menos tempo com isso. Eu sempre fui de ir atrás dos assuntos, né? Eu não esperava só pelos professores, eu sempre ia atrás, fazia muitas questões. Tudo isso aí foi essencial para a minha aprovação, fazer questões, reuniões, estar bem organizada, com meus materiais organizados, saber exatamente o que estudar todos os dias. Acho que tudo isso aí foi essencial para a minha aprovação. E, Juliana, para a gente ir finalizando essa entrevista, né, o que você gostaria de aconselhar para quem está entrando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também, né, para aqueles que estão aí passando por várias dificuldades, seja de tempo, seja de falta de apoio da família também, né, e que estão nessa luta em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. O que eu posso dizer é persista. Persista, vai ser difícil, o caminho vai, mas se você tem um sonho, se você tem um objetivo, lute por ele até o fim, e não importa as dificuldades que vão aparecer, você vai conseguir. E principalmente também organize seu tempo, não espere ter o melhor material para estudar, não espere ter o mais simples para fazer. Comece com o que você tem, é importante você dar o primeiro passo e seguir, né? Foque sempre no seu objetivo, olhe sempre para a sua aprovação, como vai ser sua vida depois de ser aprovado. Se você focar nisso, você vai conseguir, não importa os problemas que vão aparecer. Juliana, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, dar essa entrevista em vídeo, né? A gente fazendo via internet, a gente acaba ficando sujeito, né, à conexão, às variações da conexão, então nem sempre aí fica uma entrevista perfeita devido a isso, né? Mas a gente tenta ao máximo aí, né, fazer uma entrevista. A gente tentou iniciar pelo computador, não deu certo, aí foi pelo celular, como eu disse, a gente fica sujeito à conexão, mas eu agradeço demais a sua boa vontade em participar mais uma vez para poder ajudar outros concurseiros, né, com dicas, com motivações. Certamente muitos estão passando pelas dificuldades que você já passou, né, como você disse, ainda vai continuar estudando, então a gente sabe que vida de concurseiro não é fácil, mas que venham para você mais aprovações e mais entrevistas também, né, no momento aí que a gente possa ir para São Paulo, conhecer a sede do Estratégia, conhecer os professores e gravar uma entrevista de forma presencial. Então, que venham mais aprovações e mais entrevistas. E, mais uma vez, Juliana, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui no canal do Estratégia. Eu que agradeço muito a oportunidade e vou continuar estudando para que venham mais aprovações sim, dar mais entrevista para vocês. Quero muito conhecer a sede, eu sou apaixonada por todos os professores aí e eles fizeram muita diferença na minha vida, na minha aprovação, né? Então, eles são pessoas que fizeram eu realizar meu sonho. Eu sou muito grata a eles, muito obrigada por tudo mesmo. Juliana, o convite já está feito, estou fazendo aqui até durante a transmissão para não ter problema. A gente vai substituir essa entrevista aqui pela internet por uma entrevista presencial lá em São Paulo, assim que passar esse momento de isolamento social, que for possível fazer uma viagem segura, né? Eu fico em Brasília, né? E justamente em São Paulo, onde está tendo maior casos aí, né? De coronavírus. Então, a gente estamos mantendo, né? Esse distanciamento social dos alunos, dos aprovados. Eu estou aqui na unidade de Brasília, mas não tem ninguém aqui, está todo mundo fazendo home office, eu só vim para cá mesmo porque eu tenho filhos em casa, então eu preciso do silêncio, preciso do ambiente aqui, mas o convite já está feito para assim que passar esse momento aí que a gente, infelizmente, está vivendo, a gente possa desfrutar de momentos aí de alegria, de descontração, né, conhecendo lá, levando você para poder conhecer a sede do Estratégia. Então, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, além da entrevista da Juliana por escrito, e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!